Ótima madrugada, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Havíamos prometido que faríamos uma live com o pastor Santana, neste horário das 00h. Aguardei até agora, ele deve ter algum contratempo, algum imprevisto e não pôde abrir a live. Portanto, faremos a nossa live habitual em nosso próprio canal no Instagram, para que não deixemos de interceder, para que não deixemos de orar, para que não deixemos de clamar. Repito, aguardei até agora, por alguma razão, o pastor Santana deve ter sofrido algum contratempo, algum imprevisto, esse tipo de coisa acontece, e de modo que ele não abriu a live ainda, e vimos o tempo passar e preferimos abrir a nossa live para não deixarmos de clamar, para não deixarmos de interceder, como temos feito todas as madrugadas já há bastante tempo. Por causa dessa pequena falha de comunicação, esse desencontro de informações, nós vamos aguardar aí mais uns 2 minutinhos o pessoal entrar, porque agora já vão receber a notificação de que estou online e imediatamente a gente começa a orar, começa a clamar, mas desde já entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é porque houve um imprevisto, não é porque houve algum tipo de contratempo, não é porque surgiu alguma situação que o Senhor perdeu o controle. Na verdade, nós é que precisamos entender, nós é que precisamos aprender que Deus, apesar das circunstâncias, continua sendo Deus. Deus, apesar das crises, apesar dos imprevistos, apesar das nossas limitações, ele continua sendo Deus. Em momento algum, a divindade, a soberania, o poder, a autoridade, a graça do Senhor são abalados. Portanto, eu quero de fato aproveitar este tempo para juntos orarmos, como temos feito todas as madrugadas, e compartilharmos algo que Deus tem colocado em nosso coração. A Rosilene escreveu assim: o Alexandre Oliveira não perde uma live junto com o meu netinho Davi, de 3 anos. Glória a Deus, eu fico muito feliz com isso e o meu coração se enche de alegria ao saber que, de alguma maneira, Deus tem podido usar a nossa vida como um canal de bênçãos. Eu sempre digo que quando nós somos um canal de bênçãos, a bênção passa por nós. E nós somos abençoados. Eu vou repetir. Quando nós somos um canal de bênçãos, a bênção passa por nós. E nós somos abençoados. Isso traz para a nossa vida graça, vitória, unção, virtude, bênção, cura, milagre, transformação, restauração, renovo. E se eu continuar, a lista não tem fim, porque a graça do Senhor, ela nos transborda, ela nos inunda, ela nos envolve de uma maneira completa, de uma maneira perfeita, de uma maneira poderosa e surpreendente. Eu creio, a Rosilene escreveu assim: continue, pastor, o Senhor tem sido uma bênção para nós. Antes de qualquer coisa, Rosilene, eu sou grato pelo carinho, mas eu tenho um compromisso com Deus. Existem 2 possibilidades de eu parar o que Deus me mandou fazer. A primeira é Ele mesmo mandar eu parar. E a segunda é se Ele me recolher ou vier buscar a igreja. Se nenhuma das 2 coisas acontecerem, ou seja, se Ele não me mandar parar, e se Ele não vier buscar a igreja, ou me buscar, porque somos mortais, continuaremos. Continuaremos até segunda ordem, porque estamos debaixo de uma palavra objetiva e clara do Senhor. E a ordem não é parar. Eu repito, a ordem não é parar. A ordem que nós temos recebido do Senhor é: continua, prossegue, vai em frente,
não recue, não desista, não desanime, não se abale. E eu creio, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus tem propósitos e planos que vão muito além da nossa compreensão. Deus tem propósitos, projetos, sonhos, ideais e pensamentos a nosso respeito que vão muito além da nossa compreensão. Sendo assim, eu tenho que seguir em frente. Sendo assim, eu tenho que tomar posse. Sendo assim, eu tenho que avançar. E qual é a palavra de ordem? Seja forte, seja corajoso, não desista, não desanime, continue, permaneça, prossiga, persista, tome posse, receba, creia, não deixe de adorar. E como é que eu adoro a Deus? Eis uma pergunta interessante. Como é que eu adoro a Deus? A perfeita adoração se chama obediência. Eu vou repetir. A perfeita adoração se chama obediência. Fazer a vontade do Pai. Jesus adorou ao Senhor Pai fazendo a vontade dele. Ele, sendo Deus, não desejou, não usurpou ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. No momento em que eu digo, Senhor, eis-me aqui, eu me esvazio de mim, eu me prostro, eu me rendo, eu me entrego, eu me consagro a serviço do reino de Deus. Quando isso acontece, eu me candidato, eu me credencio a perfeito adorador. Os perfeitos, os verdadeiros adoradores, conforme está escrito em João 4:23, são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E qual é a adoração que o Senhor espera de nós? Obediência. Eu não me esqueço das palavras de Jesus ao apóstolo Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Aí Pedro já começou a coçar a cabeça, ficou desconfortável, se entristeceu e disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É interessante que se eu olhar para a palavra de Deus, eu perceberei que amor ao Senhor está ligado a fazer a vontade dele. Amor ao Senhor está ligado a fazer a vontade dele. Veja o que diz a palavra de Deus. Quando ela diz, no Evangelho de João, no capítulo de número 15, está escrito assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, como é que eu vou colocar isso em prática? Se aquele que permanece nele dá fruto, aquele que não permanece não dá fruto. E sendo assim, como é que vou fazer? Eu tenho que estar nele. E como é que eu estou ligado a ele?
Como é que eu estou ligado a ele? Se você continuar lendo o capítulo 15, você vai entender que ele é a videira e eu sou o ramo, o galho. Para o galho dar fruto, ele tem que estar ligado no tronco. O tronco é Jesus. Eu tenho que permanecer nele para frutificar. E a adoração que Deus espera é o fruto que eu vou produzir. Escute isso com atenção. A adoração que Deus espera é o fruto que eu vou produzir. A árvore infrutífera, se você ler aqui, eu não quero entrar em maiores detalhes, porque nós vamos orar. Mas se você ler aqui com atenção, ele fala que aquele que não dá fruto, aquele que não permanecer, não dá fruto. E o que não dá fruto, ele manda cortar. Aquele que não dá fruto, ele manda cortar. E como é que a gente vai produzir fruto? Estando ligado nele. E como é que eu fico ligado nele? Fazendo a vontade dele. A Bíblia vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, se eu não estiver ligado a ele, não haverá frutos. E se não houver frutos, não haverá nenhum tipo de adoração. O Pai procura verdadeiros adoradores. Os adoradores são aqueles que frutificam. E para concluir, quais são os frutos que ele espera de nós? Mesma coisa que Jesus disse a Pedro, no mesmo evangelho de João, lá no final do evangelho. Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Eu consigo mostrar o meu amor fazendo a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Jesus disse, fazei discípulos. Apacente as ovelhas. Fazei discípulos. Apacente as ovelhas. O que é que Jesus fez o tempo todo na terra? Discípulos. Cuidou das ovelhas perdidas da casa de Israel. O que é que eu tenho que fazer? O mesmo. Porque Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Assim como o Pai enviou Jesus, Jesus nos envia a fazermos discípulos. E é isso que ele espera de nós. E é por isso que a gente permanece. É isso que me move. Que me moveu a viajar 700 e tantos quilômetros. Que me move a estar aqui todas as noites e todas as madrugadas. Que me move a atender telefonemas, a anotar pedidos de oração, a dobrar os meus joelhos de madrugada, a buscar a presença de Deus, a ouvir a voz do Senhor, fazer discípulos, ensinando. A palavra de Deus é muito clara e a gente falou um pouquinho sobre isso na live anterior. Tenha você uma certeza. O Senhor espera frutos. Eu não me esqueço do que aconteceu com aquela figueira que não tinha frutos. Jesus a amaldiçoou. Ninguém nunca mais coma fruto de ti. E ela secou. Meus irmãos, minhas irmãs, este é o motivo, esta é a razão pela qual muitos, não poucos, muitos estão secos. Muitos estão totalmente secos, porque não frutificam. Eu quero te convidar a receber esta palavra com o seu coração e, se necessário, coloque-se na presença de Deus. Coloque-se diante do Senhor. Diga, Senhor, eu preciso aprender a fazer a sua vontade. Fazer a vontade do Pai não é nada incompreensível. Pelo contrário, é bem fácil de entender que a vontade do Pai é que
pessoas sejam alcançadas. E como é que as pessoas são alcançadas? Através de você, através de mim, através de nós. Infelizmente, muitos têm se perdido no caminho. Veja, quero ler só mais alguns versículos para nós orarmos. Jesus dizendo assim: se permanecerdes em mim, ou seja, vós em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, o Pai é glorificado, eu produzo frutos e me torno um discípulo, para que eu possa também fazer discípulos. E Jesus continua dizendo: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Como é que nós permanecemos no amor de Deus? Volta para a palavra que Jesus disse a Pedro. Volta para a palavra que Jesus disse a Pedro. Pedro, tu me amas? Isso está lá no capítulo 21, a partir do versículo 15 do Evangelho de João. Tu me amas? É assim que nós mostramos amor, guardando os mandamentos. Qual foi o mandamento de Jesus para Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Porque Jesus estava de partida e ele disse: continua, cuida. Essa palavra tem ardido em meu coração. Continua. Eu não posso parar. Só se Deus mandar parar. Senão eu não posso parar. Eu não posso recuar. Só se o Senhor me recolher. Ou se ele vier buscar a igreja. Senão eu não posso parar. Isso que nos move. Permanecei em mim. Permanecei no meu amor. Queridos, isso tem feito toda a diferença. Eu falava há pouco, na live anterior, o Senhor me deixou num tempo aguardando, um tempo de deserto, que durou 18 anos. De 2002 a 2020. E foi durante a pandemia que o deserto, na vida do Alexander, terminou. Foi um longo deserto. Mas todo deserto termina. E ele termina quando você diz: Senhor, é a tua vontade. É assim que você mostra o seu amor pelo Pai e por Cristo Jesus. Esta live não era para ter acontecido neste canal, era para ter sido realizada no canal do nosso irmão, do pastor Santana, que por alguma razão, algum imprevisto, mandei mensagens, ele não respondeu, ele não abriu a live. Então, estamos aqui. Porque o que o Senhor nos mandou fazer tem que ser feito. Não pode deixar de ser realizado. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que venha o seu reino, que seja feita a sua vontade na terra, eu estou na terra, como no céu. Então, que seja feita a vontade do Senhor na minha vida e na sua, como é feita no céu. Toma posse. Toma posse do que Deus tem para você. Recebe aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Não recue. Não desista. Não desanime. Creia e viva o seu milagre. Deus abençoe e que essa palavra possa arder em seu coração como tem ardido no meu. Que essa palavra possa verdadeiramente penetrar
e te mostrar o que Deus espera de nós. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O Senhor espera, sabe o que de você? E de mim, frutos. Agora, frutos não são, estamos nas redes sociais, frutos não são seguidores, frutos não são curtidas, frutos não são amigos das redes sociais, frutos não são inscritos no canal, frutos não são comentários, frutos são vidas. Eu oro a Deus que no dia em que eu estiver diante do trono dele para ser julgado, todos nós seremos. Uns para galardão, outros para condenação, mas todos seremos. E eu oro e me posiciono para que naquele dia eu não chegue lá de mãos vazias. Para que naquele dia eu não vá de mãos vazias perante o trono de Deus. Mas eu possa dizer, Senhor, eis aqui aqueles que o Senhor me confiou. Eis aqui. Não quero chegar lá sozinho. Eu quero chegar com aqueles que o Senhor colocou nas minhas mãos e no meu caminho. Esse é o nosso propósito. Não é chegarmos lá só, mas é chegarmos lá juntos. E levando ao Senhor o maior número possível de almas. Porque assim, trabalharemos para arrancar, para resgatar do inferno aqueles que perecem. Não tenha dúvida de que este é o chamado de todos nós. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não perca uma única oportunidade sequer. Ao invés disso, abrace todas as oportunidades que o Senhor te der de fazer a vontade dele, de cumprir o ide. Foi isso que Jesus mandou, ide. Pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que tenho ordenado. São esses os frutos que o Pai procura. Os verdadeiros adoradores, João 4:23. E essa palavra tem movido o meu coração. Essa palavra tem movido o meu coração. E eu peço a Deus que também toque no seu coração, para que juntos possamos frutificar para a glória de Deus. Para que juntos possamos caminhar neste propósito. Propósito eterno de Deus sempre foi e será ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E quando nós temos a oportunidade de desfrutar um pouquinho disso, queridos, faz todo o deserto valer a pena. Se você permanecer, isso eu digo por experiência própria. Se você permanecer, o deserto valerá a pena. Não desista. Não desanime. Não volte atrás. Eu quero orar com você e também orar pelo caderno. Eu creio que Deus tem algo novo para nós. Eu vejo isso com os olhos da fé. Que Deus tem algo novo para nós.
Mas para que aconteça o novo de Deus na sua vida, para que aconteça o novo de Deus na minha vida, eu tenho que dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu tenho que dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso dizer: Senhor, eis-me aqui. E no momento em que você o fizer, Ele vai te pegar pela mão, te mostrar o caminho e dizer: é por aqui que você vai. E eu espero frutos. Como nós lemos aqui em João capítulo 15. Frutos. Frutos. Frutos são almas. Frutos são vidas. Frutos são pessoas. Não se conforme com menos do que isso. Não aceite ser uma árvore infrutífera. Seja você, como está escrito no Salmo 1, uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dá o seu fruto na estação própria, que as folhas não caem, e tudo quanto faz prospera. Eu vou repetir. Salmo 1. O justo, você e eu, se nós não andarmos no caminho dos pecadores, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, nem nos detivermos no caminho dos pecadores, mas se antes nós tivermos o nosso prazer na lei do Senhor e na lei do Senhor meditarmos de dia e de noite, aí acontece a promessa. Seremos como árvore, plantada junto aos ribeiros das águas. Árvore que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e que tudo aquilo que faz prospera. Os ímpios não são assim, mas eles são como a palha que o vento sopra. Seja você uma árvore frutífera, árvore viçosa, aquela que apresenta frutos suculentos e aprazíveis aos olhos do Senhor. Que Ele se aproxime, atraído pelos seus frutos, e venha degustar o fruto digno de arrependimento que você e eu temos apresentado. Eu tenho caminhado diante do Senhor todos os dias, buscando pela misericórdia e pela graça dEle, apresentar frutos dignos e aprazíveis aos olhos do Senhor. Que Ele se aproxime e venha degustar, venha desfrutar dos frutos produzidos por esta árvore. Que você também caminhe nessa direção. Que juntos, para a glória de Deus, nós possamos tomar posse das promessas que Ele tem para nós. Que juntos, para a glória de Deus, nós possamos entrar na dispensação da graça do Senhor. Deus tem planos na sua vida. Deus tem planos na minha vida. Deus tem planos na nossa vida. E estes planos se cumprem quando eu digo: eis-me aqui. Eles começam a acontecer quando eu me entrego. Quando eu me prostro. Quando eu me deixo levar nas águas do Espírito. Quando eu deixo Deus agir. E quando eu permito que o Espírito Santo assuma o controle. Você está disposto a isso? Deixar o Espírito Santo assumir o controle? Você está disposto a isso?
a deixar o Espírito de Deus te levar na direção da vontade dele? Se você deseja isso na sua vida, eu quero orar com você. Porque eu tenho, não porque eu seja diferente de você, não. Mas eu tenho me entregado nas mãos do Senhor e permitido que Ele assuma o controle. E graças a essa atitude, tenho vivido novidades de vida. E é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para aqueles que o amam. É isso que Jesus deixa claro. E eu quero terminar com estes versículos, terminar a explanação da palavra para nós orarmos. Vós sois meus amigos, João 15, versículo 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Vocês são os meus amigos, se vocês fazem o que eu mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Tudo quanto eu ouvi do meu Pai, disse Jesus, eu tenho dado a conhecer. O Senhor tem se revelado. E Ele não nos considera mais servos, porque o servo não faz ideia do que o Senhor faz. Mas Ele tem nos chamado amigos. Lembrem que já em Gênesis, o Senhor Deus disse assim: será que eu poderei ocultar a Abraão o que eu estou para fazer? Abraão era amigo de Deus. Deus tem revelado, mostrado, falado, dirigido a vida dos seus amigos. Seja você também amigo de Deus. Seja você também amigo de Deus. Mas como é que você pode ser amigo de Deus? Fazendo o que Ele manda. E o que Ele mandou? Fazer discípulos. É isso. Nem mais, nem menos do que isso. Fazer discípulos. Essa é a palavra do Senhor. Faça discípulos. Ore com pessoas. Ensine. Busque ajudá-las. Busque cuidar delas. Quando eu faço isso, eu tiro o foco do meu problema e começo a olhar aquilo que Jesus quer. E no meio do processo, Ele cuida do meu problema. Ele cuida da minha enfermidade. Ele cuida do que me aflige. E Ele toma conta da minha vida. Já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos. Se é desejo do seu coração andar como um amigo de Deus, quero orar com você. E aí nós já vamos orar pelo caderno de oração. Pai, eu quero te agradecer nesta madrugada em que o Senhor preparou o nosso encontro através das redes sociais. Muito obrigado, Pai, porque é o Senhor quem continua no controle da situação. Fizemos planos de estar numa outra live, ministrando noutro canal, mas o Senhor mudou tudo e mostrou sua vontade noutra direção. E nós apenas estamos aqui para dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Que seja feita a tua vontade, não a minha.
Porque verdadeiramente não existe nenhum tesouro mais precioso nesta terra do que ser chamado amigo de Deus. E eu quero te glorificar, Pai, nesta madrugada, porque o Senhor tem nos convidado a sermos árvores frutíferas. Árvores que produzem o seu fruto na estação própria. E que tudo quanto faz, prospera. Oh, Pai. Muito obrigado, Senhor. E eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que assim como eu, desejam ardentemente ouvir a voz do Senhor e fazer a sua vontade. Pai, completa a tua obra. Pai, toca nos corações. Pai, ministra a cada um. Pai, fala conosco e revela-nos aquilo que vai no teu coração, a fim de que possamos tomar posse de tudo que o Senhor tem para nós. E eu também quero aproveitar, Pai, e apresentar este nosso caderno de oração. Hoje mesmo vários pedidos foram encaminhados. E eu quero orar por todos eles, Pai, nesta madrugada, apresentando as famílias, apresentando os casamentos, apresentando, Senhor Jesus, cada lar representado por estes nomes que estão escritos aqui. Quero também, Pai, te apresentar os pastores, as lideranças, cada ministério, Senhor. Visita, Pai, em nome de Jesus, os de perto e os de longe, Senhor. Visita os enfermos, independente de qual seja a enfermidade, Senhor. Porque para Deus não há impossível. E tudo é possível àquele que crê. Pai, enfermidades como Covid-19, câncer, doenças da coluna, transtornos emocionais, ansiedade, depressão, transtorno bipolar. Oh, Pai, visita aqueles que estão, Senhor Jesus, em profunda desilusão, almejando às vezes até tirar a própria vida. Nós repreendemos o suicídio em nome de Jesus. Apresentamos a Ti, Senhor, aqueles que estão enfrentando problemas espirituais. Visita, tem misericórdia, cobre com Teu sangue, Pai. Traz libertação, cura, quebra as maldições, maldições hereditárias, alianças, pactos feitos com o inimigo, cadeias, possessões demoníacas, grilhões que têm aprisionado vidas e impedido pessoas de estarem na Tua presença. Pai, eu apresento a Ti cada situação de desemprego, de necessidade financeira, de endividamento, de empresas que estão com suas finanças comprometidas. Tem misericórdia, Pai. Visita, abre as portas, estende as Tuas mãos. Aqueles que têm apresentado propostas, projetos profissionais, acadêmicos, pessoas que têm pedido confirmação em propostas políticas, mostra a Sua vontade, Senhor, e traz a Sua direção em nome de Jesus. Cobre, Pai, com o Teu sangue cada lar aqui representado e estende as Tuas mãos de poder, de cura, de vida, de graça. Pai, aquelas pessoas que estão com processos engavetados, parados no judiciário, ou mesmo pedidos no INSS que não tramitam. Tem misericórdia, Senhor, Tu és o Deus que tem a última palavra. Não é o homem que tem a última palavra. Tu és o Deus que coloca a última assinatura. Não é o homem que coloca a última assinatura. Quantas vezes o homem diz morte e o Senhor vai lá e diz vida? Quantas vezes o homem diz não tem jeito e o Senhor vai lá e diz eu dou um jeito? Quantas vezes, Senhor, existem situações para as quais o homem não vê saída e o Senhor diz eu sou a resposta. Eu tenho a resposta.
Pai, eu apresento cada vida, cada família, cada ministério. Pai, completa a tua obra. Aquelas famílias que têm pessoas que não conhecem a Deus. Eu ministro, Pai, que possam ouvir a pregação e se converter ao teu caminho, ao genuíno evangelho do reino de Deus. Eu quero apresentar, Pai, aquelas pessoas que estão lutando contra relacionamentos abusivos, debaixo de um jugo, de uma opressão, da qual o inimigo tem se aproveitado para escravizá-las. Nós quebramos e repreendemos em nome de Jesus, inclusive espírito de separação, espírito de destruição de lares. Oh, Pai, que caia por terra em nome de Jesus nesta madrugada, para a glória do Senhor. Eu quero liberar uma palavra de vida, de bênção, de cura, de restauração e de restituição. Pai, eu apresento estas vidas, liberando uma palavra de restituição nesta madrugada. Restitui tudo aquilo que o inimigo tirou. Oh, Pai, restitui, traz de volta. Tu és o Deus da restituição. E muitas vezes precisamos entender que a restituição vem quando nós nos posicionamos. Jó se posicionou e passou a orar pelos seus amigos, e então Deus mudou a sua sorte e restituiu em dobro tudo o que ele possuía. Eu quero liberar esta palavra nesta madrugada, em o nome de Jesus, sobre cada vida e sobre o teu povo que está conosco nestas lives. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Deus abençoe você. Tenha uma excelente noite, um sono reparador, um tempo de refrigério e que você possa despertar debaixo da bênção, da graça e da unção de Deus. Que você durma com a promessa e pela fé desperte com o milagre. Receba essa palavra, toma posse e vive aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu me despeço, fico por aqui. Deixo um grande abraço para vocês. Nosso encontro está marcado para as 22 horas, na presença do Senhor. Até lá, fiquem com Deus. Tenham um tempo especial na presença dele e não se esqueçam. Não se esqueçam. Ele procura em nós aqueles que o obedecem. E aqueles que o obedecem são os que o adoram. E aqueles que o adoram são seus amigos. Seja amigo de Deus e você viverá algo novo na sua vida. Toma posse e vive aquilo que Deus tem para você. No nome de Jesus. Amém. Até mais. Tchau, tchau.